Que bom que você está aqui, que bom que eu estou aqui, que bom que nós estamos aqui e a gente pode estar juntos aqui nessa comunhão maravilhosa. Como é bom, né? Imagina lá no céu, gente, como é que vai ser? Aí vai ser a plenificação de tudo isso que a gente já acha muito maravilhoso aqui. Você já ouviu aquela frase assim, tipo, o fruto não cai muito longe da árvore? Já ouviu? Quantos aqui já ouviram essa frase aí? Já ouviu também aquela frase, filho de peixe, peixinho, essa aí já, né? E já ouviu também falar, tal pai, tal filho. Pois é, por que será que a gente fala isso, né? Às vezes, quando um menininho nasce, vem sempre alguém para dizer assim, ele parece com o pai. O bebê nem tem ainda muito aquela coisa formada, já parece, né? A gente nem sabe por que parece, mas parece. Mas quando vai crescendo, vai dando para notar que não parece, né? Não parece fisicamente, mas aí as pessoas dizem assim, mas tem aí características do pai, né? Aí que fala essa frase do fruto não cai muito longe da árvore. Porque aí aquele filho já está se parecendo mais com alguma coisa de seu pai, que leva as pessoas a perceberem que o seu caráter e o seu comportamento é parecido com o caráter e o comportamento de seu pai. Hoje nós vamos ver que há um pedido na palavra de Deus, quando lá em Mateus 5,48, ele diz assim, portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Ou seja, lembrando da mensagem do pastor Pedro Estrela, que o propósito eterno de Deus é que nós sejamos a imagem e semelhança dele, ou seja, a imagem e semelhança de Cristo, hoje nós vamos meditar sobre como podemos ser justamente essa imagem e semelhança de nosso Pai, com relação aos relacionamentos. Olha, eu preciso que você preste bastante atenção aqui. Esse sermão não tem propósito de mudar leis, nem fazer um novo código civil, ou estabelecer um novo processo criminal, não é. Jesus está falando sobre como devem se comportar os seus discípulos por terem um pai que é um pai amoroso, um pai generoso. Então, como a gente pode fazer? Primeiro, que a gente deve muito levar em conta, é que Jesus, sendo a imagem e semelhança de Deus, não teve por usurpação, não se aferrou na sua posição de Deus, antes ele humilhou-se a si mesmo, ele abriu mão de seus direitos por amor a nós. Então, para você ser, quantos aqui querem ser parecidos com Jesus? Quantos aqui querem ser parecidos com Jesus? Quantos aqui querem ouvir essa palavra com o coração aberto e aplicar essa palavra? Vou avisando, vai ser difícil. Vou avisando. Já estou avisando de começo, porque vai ser difícil. E para o seu ego, então, e tem hora que ele vai se manifestar com força aí dentro de você, hein? Você vai ter que estar preparado. Vá além de seu direito de fazer justiça. Vá além do seu direito de ter direito. É complicado isso daí, hein? No mundo de hoje, nós vamos ler aqui nesse parágrafo, porque nós estamos conversando dentro de um sermão conhecido como Sermão do Monte, e Jesus está trazendo à luz o espírito da lei, para ir além do legalismo farisaico, porque ele próprio disse, se a justiça de vocês não exceder a dos fariseus, de maneira nenhuma entrarei no reino dos céus. Não é verdade? E com questão, a bondade, o amor de Deus, a generosidade dele, também é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Exceda, porque se a nossa justiça deve exceder. Então, exceda ao direito de fazer justiça. Seja extravagante no ato de ir além. Vamos à palavra? Então vamos ler.
Mateus 5, 38 e 39, primeiramente. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente? Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Uau! Quando você lê aqui, olho por olho, dente por dente, o que lhe vem à mente? Até rimou aqui, né? Dá para fazer um. Então, gente, a lei é boa, ela é perfeita, é verdade. Porque às vezes a gente, falando do legalismo farisaico, a gente quer pôr a lei como se a lei fosse má e perversa. Não, a lei não é má e perversa, ela é boa. Sabe, não somente dentro da cultura judaica, mas também nos povos vizinhos, eles tinham essa lei, ou o espírito dessa lei. Sabe o que quer dizer olho por olho, dente por dente? A lei estava querendo preservar alguém de querer fazer justiça além. Então preserva. Se alguém te tirou um dedinho, não vai lá e tire a mão dele. Esse é o espírito da lei. Por quê? Quando a gente é ofendido, a gente quer vingar, não é? Nós temos o desejo de vingança. Não, tem que fazer justiça. Mas as pessoas costumavam ir além. Então, o que a lei aqui estava querendo dizer, cada crime cometido, cada ação que deve ser corrigida, não pode ser corrigida excessivamente. Tem que estar aqui, dentro daquilo do ato que cada um fez. Então esse era o propósito do olho por olho, dente por dente. Agora, Jesus aqui, ele está dizendo, olha, sua justiça tem que o quê? Exceder a dos religiosos hipócritas. Então vou dizer uma coisa para você. Jesus está falando assim, se alguém que fizer algo mal para você, não se vingue. Não se vingue. Não exija vingança. Você pode dizer assim, mas como assim? A gente tem que pedir a justiça de Deus e tudo. Bom, não foi isso que a gente viu em Jesus, né? Quando Jesus foi crucificado, ele falou o quê? Pai, olha quanta injustiça, olha quanta coisa está sendo feita, manda fogo nele, Senhor, faz sua justiça, quanto que eu fui injustificado. Jesus falou isso? O que é que Jesus disse? Pai, perdoa-lhes, porque eles não... Tá bom, e os discípulos de Jesus foi diferente? Você lembra quando Estevão estava sendo apedrejado? Existia lei, sangue por sangue, sim ou não? E que se o homem não fizesse isso, Deus faria. Só que sabendo dessa lei, da própria justiça de Deus, o que Estevão pediu por aquelas pessoas que o estavam apedrejando? O que ele pediu? Pai, não lhes impute este pecado. Sabe o que ele estava falando? Esses que estão me apedrejando até a morte, perdoa, Senhor. Alcança o coração deles. Talvez porque eles estivessem pensando, também fui ignorante como eles foram. Nessa nossa série Compaixão e Graça, nós vamos ver muito sobre generosidade. E o pastor Felipe Breder pregou ontem aqui no sábado, uma mensagem linda, maravilhosa, vai pregar nesta noite. O tema é este aqui, é a exposição daquilo que Jesus falou. Então, igreja de Deus, ouça. Jesus está nos pedindo para ir além, dizendo a nós, seus discípulos, não se vinguem, não paguem o mal com o mal, mas paguem o mal com o... Se alguém lhe faz o mal, o que você tem que fazer? Bom, não sou eu que estou falando, sou eu que estou falando isso, gente. Não falei que ia ser difícil. Tem gente que está batendo um silêncio aí, porque eu acho que você está fazendo interpretação do momento que a gente está vivendo aí, né? No país. Veja só, versículos 40 e 41 agora do capítulo 5 de Mateus. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, desde que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2.
Você fala, você, pastor, que tal que é isso aí de túnica, de capa? Alguém tem capa aqui? Você tem capa? Não é o Batman, né, para ter capa. Então, o que significava isso? Que a capa, ela servia tanto como vestimento, como proteção contra as intempéries climáticas. Às vezes ficava muito frio, né? Ou a pessoa, numa viagem, era obrigado a parar em algum lugar e ele tinha com que se cobrir. Então a lei dizia assim, olha, você pode pedir a túnica, mas não pode pedir a capa. Tem que ter limite esse negócio de você querer cobrar alguém e confiscar os seus bens. Não é desse jeito não. Então a lei aqui, mais uma vez, ela está sendo boa, porque ela está dizendo, olha, sejam misericordiosos, cheios de compaixão. Não vai lá para quem está devendo para você e queira arrancar até o que ele não tem, né? Porque cabia processo contra a túnica, mas contra a capa, não. Então, a lei é boa, mas o que Jesus foi dizer para os seus discípulos? Ele disse assim, o discípulo deve ir além, evitando processos que levam à quebra de relacionamentos, deveria preferir o prejuízo material ao relacional. Uau! E aí, amados? Deixa eu dizer uma coisa para ficar mais sério o negócio aqui. Quando alguém ofende você com palavras, já é difícil, né? Sabe o que eu noto no nosso meio? Que às vezes a gente assim tem aquela condição, aquela capacidade de oferecer perdão para quem fala uma palavra. E às vezes você até fala, palavras são palavras, deixa para lá, né? Mas você quer ver, hora que alguém envolve dinheiro, grana, alguém empresta uma grana sua e não paga, aí é mais difícil, né? Aí é mais difícil. Tanto a ofensa moral quanto a ofensa, quanto o prejuízo financeiro, em alguns casos, eles vão levar mesmo a questões difíceis de serem tratadas. Mas Jesus está dizendo assim, você quer ser meu discípulo de verdade? Você quer ser parecido comigo? Então, você vai ter que fazer uma coisa. Você vai ter que aprender a amar como eu amo e a perdoar como eu perdoo. Mesmo porque, de onde surgiu a ideia de que você deve exigir dinheiro de alguém? Eu estou falando, gente, eu estou falando de relacionamentos, hein? Estou falando de causa que você tenha na justiça, coisa, estou falando dos relacionamentos. Então, você já pensou, se o pastor Gilson perde uma grana emprestada, aí eu pego e ele fala assim, não, eu vou te pagar aí, mês que vem, olha que, né? No dia 15, tá bom, aí eu falo, tá, beleza. Aí eu pego e empresto dinheiro para ele. Dali chega no dia 15, acontece algum problema, ele não recebe o dinheiro e eu também não. Porque se ele não recebeu, vai ter dinheiro para mim pagar, olha aí. E aí eu falo assim, como é que você fez isso comigo? Rapaz, esse dinheiro era para eu pagar a Energisa. Será que o erro estava nele ou em mim? Veja só, aqui há um princípio muito interessante. Ninguém deve dar aquilo que não tem. Que não tem. Se o dinheiro era da Energisa, por que eu fui emprestar o dinheiro da Energisa para o pastor Gilson, não é verdade? Então isso, amados irmãos, está naquilo que Jesus mesmo disse. Aqui mesmo ele vai ensinar, no bojo aqui do sermão, ele ensina que, por exemplo, a gente não deve ser fiador. E se for, temos que ter já lá preparado, que se a pessoa não pagar, a gente vai pagar. Como diz, meu pai dizia assim, paga e não bufa. Quem mandou você ser fiador? Não é para ficar com raiva da outra pessoa, hein? Você tem que saber o risco que você corre, e depois você sempre tem que ter em mente, de que você vai pagar e vai continuar amando aquela pessoa. Uau, que preço, hein? Eu falei que ia ser difícil escutar, é difícil escutar isso aqui. Então, você tem que ter a sabedoria de dar só aquilo que você tem. Você quer ver, Pedro passa por um paralítico que está na porta do templo, na porta chamada Formosa, e ele passa
E os fariseus, eles têm um jeito bom de se esquivar daquele que pede. Jesus vai falar sobre isso depois. Mas aí Pedro não foge não. Aí aquele homem que tem muitas necessidades pede uma esmola. E Pedro não tinha. Eu não acho que não pregaram direito teologia da prosperidade para ele, então ele não sabia como ter dinheiro. Aí não tinha. E aí ele vai lá e fala: não tem ouro e nem prata, mas o que eu tenho, te dou. Você entende aqui como é que é? O que Jesus está dizendo é que nós devemos sempre ir além daquilo que é simplesmente a letra da lei, mas nós temos que interpretar o espírito da lei. 42 e 43 versículos agora do capítulo 5 de Mateus. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Lembra que eu disse dos fariseus? Eles eram bons de se esquivar, porque eles gostavam de dar esmola. Agora eu vou lá mostrar para todo mundo que eu dou esmola, mas eles se desviavam sempre que eles percebiam que eles teriam que dizer não. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo? Essa questão de amar o seu próximo e odeie o seu inimigo estava no código de Canaã, comunidade de Canaã. Alguns interpretaram as leis, e Jesus não diz que está escrito, porque não há nada na lei que manda odiar, pelo contrário. Agora, o que ele está querendo dizer aqui? Olha, vocês ouviram, para vocês está super 10 isso daí, né? Inimigo de Deus é meu inimigo. Era essa a frase que eles usavam: inimigo de Deus é meu inimigo. Então eles desejavam que os inimigos de Deus morressem. Por isso que o Sermão do Monte é difícil, porque Jesus disse assim: vocês ouviram o que foi dito, não matarás? Eu, porém, digo a vocês: se alguém odiar o seu próximo em seu coração, já cometeu homicídio. Você entende como a coisa é difícil? Ele disse assim: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. É o que vocês ouviram. Porém, Jesus estava ensinando que nós deveríamos amar até o nosso inimigo. Bom, vamos interpretar algumas coisas aí que vem. Quando Jesus fala lá em cima, só para eu conectar as coisas aqui, sobre se alguém obrigar você a andar uma milha, vai com ele segunda, ele estava citando sobre a lei romana. O povo judeu estava dominado pelos romanos. Você imagina a questão daqui do odeio seus inimigos, a quem eles odiavam. Eles odiavam o romano. E os oficiais romanos poderiam obrigar cidadãos a caminharem com eles, para carregar suas bagagens, por exemplo. Então ele tinha o direito de obrigar um cidadão, seja ele quem for, desde que estivesse em serviço de Roma, a andar uma milha. 2 não, mas uma sim. Jesus está dizendo assim: então, isso é obrigação, vá além da obrigação. Se ele falar uma, vai com ele 2. E às vezes até quando eles estavam carregando bagagens de Roma e prestando serviço a Roma, se por exemplo eles estivessem numa carroça carregando uma porção de coisas, e o cavalo tivesse algum problema com o cavalo, ele tinha que, o oficial romano podia chegar ali por perto: se tem um cavalo, está sendo requisitado aqui pelo império, o imperador tem direito sobre o seu cavalo, nós vamos te devolver, mas tem que acabar o serviço aqui. A pessoa era obrigada a entregar. Então envolvia até prejuízos financeiros. Sabe o que Jesus estava falando? Não façam só o que é da lei, não, vá além. Os discípulos devem estar prontos a servir os outros, quer o serviço seja razoável, quer seja árduo e difícil. O comentarista Champlin fala. Brodman diz o seguinte sobre isso: os discípulos devem ir além do que podia ser tomado ou requerido por lei, dando livremente a pessoas que não mereciam, e não se esquivando dos que iriam mendigar ou tomar-lhes algo emprestado.
E aí, gente, o que vocês estão achando desse sermão? Oh, é tipo, fala Jeová! Uau! Parece que a gente está criando um outro tipo de cultura, que é diferente da cultura do reino. E por fim, eu quero terminar esse ponto dizendo assim, que o verdadeiro discípulo de Jesus, sabe qual é o seu direito? Vai ficar mais sério ainda. O seu direito é não ter direito algum. Todo direito é o direito de Deus sobre a sua vida. Todo direito toda vontade é a vontade de Deus sobre a sua vida. Por isso, no que diz respeito aos relacionamentos interpessoais, abra mão dos seus direitos por amor. Amém? Amém. Estou falando, expliquei desde o começo, né? Olha, estou falando sobre relacionamentos, interrelacionamentos pessoais. Sobre direito, eu acho que ficou legal, não ficou bom? Eu só vou contar um testemunho rápido, para fechar aqui, para você interpretar um pouquinho. Esses dias atrás, um tempo atrás, uns meses atrás, eu estava passando por um fechamento de um processo que estava vindo, por causa de várias coisas, da compra de um apartamento, enfim. E aí chegou um momento em que a juíza foi lá e deu a sentença. Olha, isso aqui não pode ser mais cobrado do Ronaldo, porque na dívida do Ronaldo, vocês não podem mais cobrar. Vocês continuam insistindo, cada cobrança que vocês fizerem, vocês devem pagar um X. E aí, amigos de todos ali, aí, ok. A gente conversava como amigos, sem guerras, nem luta, sem problema relacional nenhum. Apenas para decidir o que deveria e o que não deveria. Aí alguém cometeu um erro. Fez através de um app, se não me engano, foram 18 cobranças, alguma coisa assim. E cada cobrança tinha uma multa. Dava um total de 140 mil reais. Aí a pessoa falou assim, bom, é o seguinte, você tem o direito de receber isso. A juíza determinou, vai ter que pagar. Só que aí, o líder daquela organização disse, bom, como o erro foi da fulana, ela vai arcar com o erro, quem mandou fazer essa cobrança? A pessoa começou a chorar, eu falei, gente, para, não tem nada a ver, é claro, é evidente ver que foi um problema que estava aqui, o próprio robô lá de cobrança, ele cobrou, esquece isso aí, esquece. Alguém disse, um advogado lá que estava perto, era nosso amiguinho, ele falou assim, rapaz, olha o que você já passou com esse negócio, te cobrando indevidamente, você nem está cobrando o que você devia receber de tantos danos financeiros que você fez, isso aí você tinha que receber. E aí, eu disse assim, olha, eu sei o que aconteceu, enfim, acabou tudo, a senhora lá parou de chorar, e veja só o que aconteceu. Um senhor falou, olha, sempre me convidavam para ir à igreja evangélica, e eu nunca quis ir não, você é pastor, né? Eu não tinha me falado como pastor, né? Eu falei, sou sim, graças a Deus. Ele falou assim, agora eu quero ir numa igreja dessa daí, quero ver como é que se faz, como é que se tem esse coração. Agora, glória a Deus mesmo. Eu não estou falando isso para vocês pensar, pô, como que o pastor Ronaldo é bonzinho? Não tem nada a ver, gente, é o seguinte, o que nós precisamos neste mundo é pessoas que abram mão de seus direitos, ao invés de querem tanto seus direitos, a tal ponto de prejudicar uma pessoa. Você imagina o que ia acontecer com aquela pessoa? Eu conheci onde ela estava, o que ela ganhava, se ela juntasse todo, não ia dar. Nós estamos dispostos a ter até prejuízos financeiros por amor? Não, aqui é meu direito, peraí. Eu sei que essa palavra não é fácil, e ela tem que ser interpretada, sim,
E é um direito seu exigir o seu direito? Sim. Você vai fazer alguma coisa errada com isso? Não. Mas pense nisso. Pense no que Jesus está dizendo aqui. Pense no que Jesus está dizendo aqui. E eu contei isso para mostrar para você que não estou aqui falando só porque é para você fazer. Porque a gente prega assim, né? A hora que é para a gente fazer, não, tem que ser custoso quando é para falar e quando é para agir em nome de Jesus. Amém, amados? Ame até os teus inimigos. Quem quer ser parecido com Jesus? Jesus abriu mão dos seus direitos para morrer por você numa cruz. Ele não cometeu pecado nenhum e morreu por você numa cruz. Agora, 2, ame até os teus. Se você quer ser parecido com o Pai, abra mão dos seus direitos. Se você quiser ser parecido com o teu Pai, ame até os seus inimigos. Se você acha que não, então lá vem. Mateus 5, 43 e 44. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Foi uma parte do versículo que a gente leu lá em cima. Agora, mas eu lhes digo, olha aqui, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os Espera aí, como é essa história de amar o inimigo? Como é que essa história? O cara está me perseguindo, eu tenho que amar o meu inimigo e orar pelos que me perseguem. Que história é essa? De onde você viu? Que cultura é essa que você está vivendo? Não existe isso. Pois é, Jesus estava dizendo, é verdade, até agora não existe. Mas quem for alcançado pelo amor transformador de Deus, poderá viver dentro dessa cultura. Uau! Amar os inimigos. Amados irmãos, o fariseu, ele restringia, o fariseu mesmo, ele restringia o seu próximo a outro fariseu. Por isso que a parábola do bom samaritano causou tanto alvoroço quando Jesus a contou, que o bom era o samaritano. E ele fala assim, então ame o teu próximo, quer dizer que o samaritano meu próximo, para o fariseu estava falando assim, Deus me livre. Amados irmãos, veja, por que é que você tem que fazer isso? Por que você tem que amar o seu inimigo e orar para aqueles que os perseguem? Está no versículo 45. Para que venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Prestem atenção nisso. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Quem quer continuar sendo parecido com o Pai Celestial? Está ficando mais, eu estou notando que a mão está ficando mais pesada, gente. No começo eles levantavam e a gente assim. Meu Deus, Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuvas sobre justos e injustos. Quero que você perceba lá no próprio Velho Testamento, como a lei era boa e sempre foi boa. Olha lá, Levíticos 19, 34. Levíticos 19, 34. O estrangeiro residente que viver com vocês será tratado como natural da terra. Onde é que está aqui essa ideia de inimigo? Amem-no. Está mandando odiar o estrangeiro, que não é do mesmo povo? Amem-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Estava numa reunião, tinha vários pastores de vários estados. E tinha um pastor lá, que ele era presidente do conselho de pastores de Roraima. E ele falou assim, estava pedindo para a autoridade ali, no caso o presidente da república, ele estava dizendo assim, ajudem a gente. Ajude, porque a gente já não sabe nem o que vai fazer de
tanto estrangeiro que tem. Mas nós não viemos aqui para pedir para você fechar fronteiras, mas para ajudar aquele povo, porque eles estão sofrendo. Pensa um povo que está sofrido. Diz, olha, chega gente lá que é advogado, médico, aceita emprego de trabalhar de garçom. E os garçons de Roraima estão perdendo o emprego, porque esses aceitam trabalhar por um custo abaixo do mínimo. Mas ajude a gente lá, ajude essas pessoas, ajude esses estrangeiros. Faz parte do ter amor e compaixão. E quando Mateus, no versículo 48, vai terminando, ele diz assim, 5:48, palavras de Jesus, quando ele está encerrando este parágrafo, esta perícope, como diriam os nossos mestres da escola do discípulo. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Deus nos pediria alguma coisa que não fosse possível ser feita? Sim ou não? Sim ou não, gente? É um mandamento aqui, porque se é de Jesus é um conselho, é um mandamento, sim ou não? E ele está falando que é para a gente ser perfeito assim como o Pai. Em que sentido? Em tudo que ele citou antes. Alguns intérpretes da Bíblia tentaram colocar assim, portanto sejam maduros, como maduro é o Pai Celestial de vocês. Ué, Deus precisa se amadurecer? Então não serve essa tradução, é exatamente como está aí. Só que é possível para você e para mim, na nossa força, nessa nossa natureza humana de exigir nossos direitos próprios e de ter o direito de eu não amar todo mundo, ser meu inimigo é meu inimigo. Escuta, é possível fazer isso na força da carne? Só no poder do Espírito Santo. Só no poder do Espírito Santo. Não tem possibilidade de viver a vida cristã, de ser a imagem e semelhança de Jesus, se não buscarmos ser cheios do Espírito Santo. Se não formos cheios do Espírito Santo, nós não vamos fazer isso que a palavra pede. Você entendeu? Isso era o que os fariseus tentavam fazer, pela força da letra da lei. Jesus está falando aqui sobre o espírito da lei, e de onde vem o poder. Os fariseus tentavam cumprir isso aqui, e Jesus falou, olha, tudo isso que vocês falam, vocês não conseguem mexer nenhum dedinho, vocês não fazem nem o que vocês falam, vocês são túmulos caiados, vocês são hipócritas, porque a lei trouxe um monte de exigências, mas não deu poder para cumpri-la. Jesus trouxe a lei do amor e nos deu poder espiritual no Espírito Santo para amar como Ele ama, para perdoar como Ele perdoa. Muitas vezes, disse alguém que estava, um doutor que estava no funeral do pastor Martin Luther King, ele disse que uma coisa o impressionava naquele homem, que a sua casa já tinha sido muitas vezes apedrejada, ele era perseguido constantemente, certa vez foi esfaqueado por amigos, por não concordarem com seu método de luta, foi acusado injustamente de cometer crimes que não cometeu, e ele disse, sabe o que me impressionava nesse homem? Que você não via nele raiz de amargura, e nem sentimento de vingança. O Dr. Martin Luther King nunca foi a favor de uma revolução através de armas. Você pode pensar diferente, tem todo o direito. Mas ele venceu pelo poder do amor. Ele venceu o ódio com o amor. Foi o que foi dito naquele funeral. Sabe por quê? O Martin Luther King não estava defendendo
que algumas coisas diferentes deveriam acontecer com, seja lá qual for a cor da pele de uma pessoa. Ele estava lutando para que todos fossem iguais. E ele lutava com a força do amor. E ele transformou o mundo com as suas ideias. John Stott comenta o seguinte sobre Martin Luther King. Martin Luther King e seus amigos estavam determinados a enfrentar o ódio com o amor. Então, ganhariam não somente a liberdade, como também seus próprios opressores. Sabe como é que você vence um inimigo? Você sabe? Vou te passar a fórmula. Torne-os seus amigos. Entre aspas. E a nossa vitória, dizia Martin Luther King e seus amigos, ao que interpreta John Stott, e a nossa vitória será uma vitória dupla. Ganharemos a causa e ganharemos os nossos inimigos. Se lhe resta alguma dúvida, deixa eu ler alguns versículos sobre o caráter de Deus. Colossenses 1, 21. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Romanos 5:10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, porque, olha, alguém talvez ousaria morrer pelos seus amigos, mas pelos seus inimigos, Jesus fez isso. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Efésios 2, 15 e 16. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças, o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. A inimizade nossa contra Deus, por causa dos nossos pecados, foi destruído por causa do sacrifício de Jesus. E a inimizade que nós tínhamos uns para com os outros, foi destruído, porque de todos os povos, ele fez um, à medida que todos aqueles que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tornam-se um só corpo e uma só família, um só povo. Você quer ser igual ao seu pai? Efésios 2, 15 e 16. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. E sabe por que nós devemos fazer isso? Veja o versículo 45 de Mateus 5. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Espera aí. Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Você quer continuar sendo igual ao seu Pai Celestial? Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Certa vez, eu não sei se você estava, Gilson, nós vimos um testemunho de um filipino. Ele está na lista dos 10 mais procurados pelo islamismo radical, extremo, terroristas, por ele pregar o evangelho. E ele ouviu testemunho em uma das aldeias, onde toda a aldeia se entregou a Jesus. Há invasões nessas aldeias, e um grupo de terroristas, eles invadiram essa aldeia.
incendiaram e foram dilacerando pessoas. Quando os corpos já estavam mortos, eles tiravam a cabeça, tiravam o braço, tiravam a perna. E quando aquele homem volta do seu trabalho, ele vai olhando, vai vendo um pé aqui, uma perna ali, uma cabeça ali, e ele tinha uma mulher e 2 filhas adolescentes. E aí ele vai procurando, minha família, até que alguém chega, e ele está de frente da sua casa incendiada. Ele fala assim: olha, sua mulher, suas filhas, elas foram levadas, vivas, mas foram levadas como escravas. E sabe o que aconteceu? Algo impressionante aqui. Eles pegaram sua esposa e tentaram esfaqueá-la, a faca não penetrava no corpo dela. Olha aí, quer ver maiores milagres? Vai para o campo missionário, né, Djalma? Quer ver? É o Borel que fala, né? Se quer ver milagres, vai para o campo missionário. Então, ele viu, aí o cara pegava um facão e tentava fazer o que fazia com outros, tirar a cabeça, e o facão não entrava no pescoço daquela mulher. E eles foram lá para o chefão deles e dizem assim: olha, a gente já tentou isso, aquilo, e não, essa mulher não morre. Aí ele falou: espera aí, vamos ver se não morre. Puxou o revólver, falou: agora vamos ver se você é a prova disso aqui, ó. Pá! A bala batia e caía no chão. E eu fiquei olhando para aquele homem, falei: uau, já pensou? E ele disse assim: milagres como esses têm acontecido lá nas Filipinas. E ele disse assim, aí ele falou: bom, olha só a bondade dessa pessoa, já que você não morre, você vai sofrer em vida. E aí, quando as mulheres eram pegas, elas eram feitas de escrava sexual. Esse tipo de terrorista, eles permitiam que as pessoas mandassem cartas para os familiares, até para assustar. Sabe como que é o esquema? Você conhece essa, né, Djalma? Vou mandar a carta, eles ficam assustados por verem o que acontece com quem vai contra a gente. E a mulher mandou uma carta para aquele marido e disse assim: olha, eu estou viva, mas não me procure, porque eu não sou digna mais de ser sua esposa. Eu já fui abusada de todas as maneiras que você pode imaginar. Eu não sou digna mais de ser esposa de ninguém. Sou uma mulher suja. Aquele marido recebe aquela carta e um dia ele vai e resgata a sua esposa. E quando ele vai chegando perto dela, ela está encolhida. Ela diz: não se aproxime de mim, não se aproxime de mim. Eu sou uma mulher muito suja. Ele toca nela e diz: você é a mais digna de todas as mulheres. E aí ela diz para ele assim: não, você não está entendendo. Além de toda essa sujeira, eu estou grávida. Ele diz: pois bem, nós vamos orar agora e oferecer esse menino ou essa menina para ser missionária no meio deste povo aqui. E aí? Com quem esse homem se parece? Porque nós estamos odiando inimigos, querendo que pessoas morram. Que ideia é essa? Que ideia é essa de a gente ficar batendo boca por causa de política, que hoje é uma coisa, amanhã vai ser outra? Que ideia é essa de ficar batendo boca por esses que um dia estão de um lado, do outro dia estão de outro? Porque é que nós estamos brigando entre nós mesmos? Nós devemos nos unir. Vamos lá, vamos falar sobre o direito da vida. É claro que nós somos contra o aborto, sim ou não? Nós somos a favor da vida.
É claro que nós desejamos escolas que não se intrometam na educação que nós queremos dar aos nossos filhos e criá-los segundo os princípios e valores da palavra de Deus, sim ou não? Nós queremos viver num país onde a gente tem a liberdade de expressão, principalmente para pregar o evangelho de Jesus, sim ou não? Sim. Nós desejamos viver num país onde a cultura seja a cultura do amor, sim ou não? Sim. Então vamos ser firmes nos nossos princípios e valores, mas vamos ser amorosos com quem pensa diferente de nós. Fale, não se cale, lute por aquilo que você sabe que é de Deus. Jesus, nós não estamos ouvindo de um Jesus que não falava o que tinha que falar. Tinha hora que Jesus falava: fariseus hipócritas. Você acha que é facinho? Será que é levinho falar assim, raça de víboras, túmulos caiados? Que você acha disso? O amor sem a verdade não é amor. A verdade sem o amor é dura demais para ser amor de verdade. Nós precisamos entender e separar muito bem as coisas. Esses dias eu estava tratando de algumas coisas, e eu fui atendido por uma assistente que tinha uma opção sexual diferente do que o que nós cremos. Nós cremos em homem e mulher, menino e menina, sim ou não? Sim. Ok. E aí eu comecei a tratar por causa da própria documentação que aquele negócio exigia, e aquela menina disse assim para uma outra pessoa: escuta, ele sabe quem eu sou e a opção que eu fiz? Porque ele é pastor, não é? Falou: sim, ele é. Ela falou assim: é porque ele fala que eu sou bênção na vida dele, que eu estou abençoando ele, que eu estou... Olha a imagem que essa moça tinha sobre nós. Por causa de sua opção sexual. Amados, nós devemos amar os outros, independente de qual seja a sua alternativa de vida, para que a luz brilhe e dissipe todas as trevas. Jesus é a luz e a verdade. Se você tentar se impor através de regras e norminhas, de regras simplesmente religiosas, nós estamos agindo igual aos fariseus. Se a vossa justiça não exceder, se o seu amor não exceder a dos fariseus, que tipo de reino nós estamos vivendo? Nós temos que pedir para que Deus nos use para sermos luz nas trevas, brilhar a luz de Jesus, para a gente ser ponte onde não tem ponte, para a gente ser farol onde tudo é escuro, e o mundo precisa disso. Antes de cantarmos, eu vou ler algo de John Stott, muito lindo, sobre este sermão do monte. Diz assim John Stott, você pode ler ali: a justiça melhor para a qual os cristãos são chamados é uma justiça profunda, que vem do coração, onde o Espírito Santo gravou a lei de Deus. É um fruto novo que exibe a novidade da árvore, vida nova desabrochando da nova natureza. Portanto, não temos liberdade para esquivarmos ou fugir das sublimes exigências da lei. A lei é boa, lembra? Esquivar-se à lei é um passatempo dos fariseus. A característica dos cristãos é um ávido apetite para a justiça, uma contínua fome e sede dela. E esta justiça, quer seja expressa na pureza, na honestidade ou na caridade, demonstrará a quem pertencemos. Nossa vocação cristã não é para imitar o mundo, mas o Pai, e é por meio dessa imitação
que a contracultura cristã se torna visível. Você quer ser parecido com o seu Pai Celestial? Abra mão dos seus direitos em favor do seu próximo. Você quer ser parecido? Você quer ser a imagem e semelhança do seu Pai Celestial? Ame o seu inimigo, ore por aqueles que perseguem você e abençoe aqueles que o amaldiçoam, para que você seja perfeito, assim como o Pai Celestial é perfeito. E assim nós mostraremos a todos quem é Jesus, e todos poderão olhar para nós e dizer: tal Pai, tal Filho. Vamos ficar em pé. Aleluia, glória a Deus. Jesus é lindo, é maravilhoso. E agora você pode pedir para ser esse é quem Deus usa para ter essa cultura do amor aqui. Todos nós somos amigos. Eu quero ser amigo de todos, até do meu amigo palmeirense ali, vem com essa camisa. Ô meu irmão, não sabia que hoje era noite de jejum, vestido de cinza assim. Não, você está bonitão aí. Glória a Deus pela sua vida. Eu amo você, hein? Saudade. Nós todos podemos nos amar uns aos outros, e nós podemos expressar. Vamos pedir para Deus nos usar para sermos a expressão do amor de Deus. Cantemos.